Hallo Leute, eu sou o Adir Ferreira, o tiozão do alemão, e hoje vamos aprender sobre os verbos separáveis, trennbare Verben. Nós já começamos aqui dizendo que os verbos separáveis, trennbare Verben, são verbos que têm um prefixo, eles vêm antes do verbo principal, que muda o sentido do verbo original. Nós temos aqui um exemplo bem tranquilo, que é o verbo gehen, que é o verbo ir, que você já conhece. Mas também nós temos o verbo ausgehen, que muda o sentido de gehen, aí vira sair. Um detalhe importante é que os verbos separáveis vão ter sempre a ênfase na pronúncia na partícula, tá? Nesse prefixo aqui. Então é ausgehen e não ausgehen. Ausgehen. E nos dicionários e cursos você pode encontrar eles separados por um pontinho ou também por uma barrinha assim, um ou outro. Eles são chamados separáveis porque a partícula vai para o fim da oração. Então, eu vou separar esse verbo aqui. Por exemplo, ich gehe jeden Morgen aus. Eu saio todas as manhãs. Então, eu não posso dizer ich gehe aus jeden Morgen. Eu vou dizer ich gehe jeden Morgen aus. E os verbos separáveis são inúmeros e estão presentes em todas as formas na língua alemã, na linguagem falada, na linguagem escrita e assim por diante. Nós temos mais um exemplo. Wann gehst du aus? Quando você sai, ou quando você está saindo, quando você vai sair, tá? Nós temos aqui o primeiro verbo, gehen e ausgehen. Nós seguimos aqui com um outro detalhe. Muitas vezes, quando o verbo tem um prefixo, ele não vai ser separável. Um caso clássico é o verbo kaufen, que é comprar, e verkaufen, que é vender. Então, eu não tenho o pontinho aqui, nem aquela barrinha, ele não vai ser separável. Tanto que na ênfase da pronúncia eu vou dizer verkaufen e não verkaufen. Então temos que ficar atentos a isso também. Nós temos alguns exemplos, ó. Aqui um verbo separável muito comum que é aufstehen, que é levantar-se. Aufstehen. Então, ich stehe um 7 Uhr auf. Eu me levanto às 7 horas. Vou tirar esse auf, vou colocar no fim da oração. Wie viel Uhr stehst du auf? A que horas você se levanta? Tá? Então, aqui a gente vai conjugar dessa maneira. Esse auf, esse prefixo, vai sempre lá para o fim. Nós temos um outro verbo. Vorhaben. Agora com haben, que é planejar, pretender. Was hast du heute vor? O que você está planejando para hoje? Está pretendendo fazer hoje? Tá? Então, o for, que é esse prefixo, vai para o finzinho. Agora, quando nós temos um verbo modal, nesse caso kann ou sollen, ou também as formas de futuro, de condicional, o verbo separável vai ficar no infinitivo. Ó. Por exemplo, eu posso fazer. Então, esse fazer, que no caso não é esse aqui, tá? Vai ficar juntinho aqui. No nosso caso, nós temos mitbringen, que é trazer consigo. Mit é com, lembra? Então, ich kann den Kuchen mitbringen. Eu posso trazer o bolo comigo. Posso, na hora que eu vier para cá, eu trago o bolo comigo. Então, eu posso trazer comigo é um infinitivo, então não vai separar. Ich kann den Kuchen mitbringen. E a mesma coisa acontece aqui com will, que é o verbo querer. Você vai querer fazer alguma coisa. Aqui nesse caso, o verbo é ausgeben, que é gastar. Er will das Geld für ein Auto ausgeben. Ele quer gastar o dinheiro num carro. Ele quer comprar esse carro aqui. Então, quando eu quero fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa, o futuro condicional, o verbo separável não vai se separar, porque ele não está conjugado, tá? Ele está no infinitivo, ó, gastar. Quando nós temos o verbo separável com... Aqui, quando temos o verbo separável no imperativo, ele vai sempre se separar. Então, nós temos aufwachen, que é acordar. Se eu der um comando, wach auf. Acorda. Wach auf. Um outro exemplo aqui no imperativo com aufräumen, que é organizar, limpar, geralmente a casa, um cômodo, tá? Então, bitte, räumen Sie die Küche auf. Ó, imperativo aqui com du, informal. Aqui imperativo com Sie, porque tem esse Szinho aqui maiúsculo. Por favor,
organize a cozinha. Bitte räumen Sie die Küche auf. No próximo caso, temos o futuro, aqui com o verbo zuhören, que é escutar com atenção, prestar atenção em alguma coisa que você vai escutar. Ich werde das nächste Mal richtig zuhören. Eu vou, aqui é futuro, escutar com atenção corretamente da próxima vez. No passado, com sein ou com haben, nós não separamos o verbo separável porque ele vai estar no particípio passado, ó. Nós temos o verbo aufgeben, que é desistir, parar de fazer alguma coisa. Aqui, ich habe das Rauchen aufgegeben. Então, o particípio passado aqui, você vai separar o verbo ó, aufgeben e vai colocar um ge no meio desse prefixo e do verbo principal. Aufgegeben. Ich habe das Rauchen aufgegeben. Se o verbo for conjugado com sein, no passado também, a mesma coisa. Aqui na condicional, anfangen, começar. Ich würde anfangen, eu começaria, wenn ich könnte, se eu pudesse. Então, como é condicional, da mesma forma que werden aqui, a gente vai manter esse verbo aqui. Ich würde anfangen, wenn ich könnte. Agora temos mais exemplos de verbos separáveis bem comuns em alemão. Nós temos o primeiro, abfahren, que é partir. Der Zug fährt um 9 Uhr ab. O trem parte às 9 horas. Anfangen, começar. Die Schule fängt um 8 Uhr an. A escola começa às 8 horas. Ankommen, chegar. Wir kommen um 12 Uhr an. Nós chegamos às 12 horas, chegaremos às 12 horas. Anrufen, ligar, telefonar. Ich rufe meine Freundin an. Eu ligo para minha namorada. Ó, em português eu digo ligar para, telefonar para, mas em alemão não precisa da preposição, tá? Aufhören, que é parar, não tem nada a ver com ouvir. Er hört um 10 Uhr auf zu arbeiten. Ele para de trabalhar às 10 horas. Aufmachen, abrir. Sie macht die Tür auf. Ela abre a porta, ela está abrindo a porta. Ausmachen, desligar. Bitte mach das Licht aus. Por favor, desliga a luz, apaga a luz. Aussehen, que é parecer, ter aparência física, você está vendo ali. Du siehst glücklich aus. Você parece feliz, sua aparência está de feliz. Einfallen, ocorrer, pensar em alguma coisa. Então, mir fällt nichts ein. Eu não estou conseguindo pensar em nada, nada me ocorreu ainda. Fernsehen, assistir TV, esse verbo separável que é bem interessante. Ich sehe gerne fern, eu gosto de assistir TV. Feststellen, descobrir, achar uma informação, uma solução. Wir stellen das Problem fest, estamos descobrindo o problema, também descobrindo a solução para ele. Nachfragen, perguntar por alguma coisa ou alguém. Ich werde nachfragen, ob es noch Plätze gibt. Eu vou perguntar ali, vou tirar informações, se ainda tem lugar. Stattfinden, acontecer, um evento. Das Konzert findet im Park statt. O concerto vai acontecer no parque. Vorstellen, que tem dois significados. O primeiro é apresentar alguém, o outro é imaginar. Aqui nós temos um exemplo com apresentar. Ich möchte dir meine Familie vorstellen. Eu gostaria de apresentar para você a minha família. Wiedersehen, rever. Lembra que wieder é novamente, tá? Wiedersehen. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Eu me alegro de te ver novamente. Zustimmen, concordar. Ich stimme dir zu. Aqui eu uso dativo, tá? Eu concordo com você. Zurückgeben, devolver. Bitte gib mir mein Buch zurück. Por favor, devolva o meu livro. Aqui, gib é imperativo informal com du. E, para a gente terminar, zurückkommen, voltar. Viu que zurück é de volta. Wann kommst du aus dem Urlaub zurück? Quando você volta das férias. Então, essa foi uma introdução aos verbos separáveis em alemão. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em breve. Bis bald!